Apocalipse capítulo 2, dos versículos de 8 a 11, fala sobre a carta à igreja de Esmirna. Bem, Esmirna era uma cidade localizada ali no braço do mar Egeu. E essa cidade, ela tinha uma rota comercial muito importante ali na antiga Grécia. Hoje ela é a cidade de Izmir, na Turquia. E, para fim também de conhecimento, Esmirna, em grego, é Esmirne, que significa uma especiaria. Uma especiaria traduzida no português como mirra. Então, o apóstolo João ele recebeu de Jesus uma missão importante, de escrever 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E uma dessas igrejas era a igreja de Esmirna. Então, essas 7 igrejas da Ásia, elas representam 7 qualidades de crente. Porque nós, quando lemos essas cartas, nós vemos que fala de uma personalidade, personalidade de pessoas que servem a Deus. Então, aqui nós vemos que alguns eruditos também até atribuem as 7 dispensações da era da igreja. E nós vamos entender por que mais assim no final dessa carta. Então, nessas cartas contém elogios, críticas, advertências e promessas. E a igreja de Esmirna aqui, o Senhor Jesus, ele dá essa instrução ao apóstolo João para que pudesse escrever ao anjo da igreja, que está escrito aqui no texto. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, ou seja, ao ministro, ao líder da igreja, que na maioria das vezes é o pastor. Então aqui diz, isto diz o primeiro e o último. Então, esse primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, que é Jesus, que é o primeiro dentro da obra da criação de Deus. Jesus, ele é o primeiro. A palavra de Deus diz em Provérbios, quando fala da sabedoria, está falando de Cristo. Então, ali está dizendo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, Cristo, ele saiu das entranhas do Pai. E ele recebeu esse direito, de ser o herdeiro de tudo que Deus fez. Então, aqui, ele é aquele que é o primeiro e também é aquele que conclui a obra da criação de Deus, que ele é o primeiro e o último. Então, aqui Jesus continua dizendo que foi morto e reviveu. Então, no Calvário, ele deu a sua vida por todos aqueles, como diz em João 3,16, todo aquele que nele crê. Jesus, ele deu a vida na cruz do Calvário para reconciliar o homem a Deus. A palavra diz que Jesus é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Isso significa o quê? Que ele foi escolhido para essa missão de reconciliar, porque o homem pecou lá no Éden. Então, Cristo, ele foi o único que poderia reconciliar o homem a Deus novamente. E sabemos que ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E hoje ele está à destra de Deus. Então aqui diz, conheço as tuas obras. As obras aqui são os frutos, tanto no interior, na alma, quanto no exterior, que é o serviço. É o resultado daquilo que essa igreja faz. Então Jesus está dizendo, eu conheço as tuas obras. E a tua tribulação, as tuas lutas, as tuas dificuldades. E a pobreza, aí entre aspas está escrito, mas tu és rico. Jesus está dizendo a essa igreja, ou seja, essa pobreza, Jesus conhecia as necessidades pessoais dessa igreja, a humildade dessa igreja. Porque esse pobre de espírito fala sobre a humildade. Mas essa igreja é rica, ela é rica da graça de Deus, é rica do conhecimento, é rica dos dons. Era uma igreja abençoada, E nós estamos vendo aqui, que essa igreja de Esmirna é uma igreja sofredora. Apesar de tudo isso, é uma igreja que não cedeu. Nós vamos entender por quê. Então Jesus segue dizendo, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. Então aqui está dizendo que esses falsos judeus, que era um grupo
de falsos judeus que estavam ali para atormentar essa igreja, para atrapalhar ali o desenvolvimento da pregação dessa igreja naquela cidade, né? Porque era um grupo de pessoas que negavam a Cristo, negavam Jesus como Messias, como resgatador de Israel, né? O Salvador das pessoas, né? Então aqui Jesus está dizendo que era um grupo de pessoas que estavam ali para trazer heresias, para arrebatar ali os ouvintes, tirar da mensagem cristocêntrica, da mensagem do evangelho e colocar ali na mente daquelas pessoas os ritos judaicos, né? A não reverenciarem a Jesus como um Senhor, né? Então, aqui Jesus ele continua dizendo, mas são a sinagoga de Satanás, ou seja, eles estão a serviço de Satanás, esses falsos judeus, né? Então, eles eram os maiores perseguidores dessa igreja naquele tempo e trazia muitas dificuldades a essa igreja, né? Eles influenciavam também ali nos costumes das pessoas. Isso eu estou falando aqui dentro daqueles que estavam sendo ali somados à igreja, porque o objetivo deles era tirar essas pessoas de dentro da igreja, através de heresias, de ensinos, né, que influenciavam ali a liturgia, né, dos cristãos. E como ali o contexto era um contexto pagão, por causa da cidade, a maioria dos cristãos ali, eles vinham desse contexto do paganismo, então eles influenciavam também na cultura pagã, né? Então trazia ali uma verdadeira confusão, porque heresia é confusão, é para atrapalhar mesmo, para tirar os ensinos de Jesus e trazer os ensinos misturados, tanto do judaísmo quanto do paganismo. Então você imagina que bagunça fica na cabeça das pessoas, né? Então aqui, Jesus segue dizendo, nada tema das coisas que hás de padecer, né? Então Jesus estava revelando que essa igreja iria passar por um grande sofrimento. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, né? Que pode ser literal, mas na maioria das vezes é espiritual. Por quê? Porque fala de um cativeiro, né? Ali um cativeiro espiritual, como Daniel viveu, né? Juntamente com o povo de Israel. Então essa igreja ia passar por um controle forte de idolatria e de um poder satânico, né? Então Jesus ele continua dizendo aqui, ó, para que sejais tentados, né? Então nos níveis mais profundos essa igreja iria sofrer essas tentações, né? Dentro da área dos desejos carnais, das concupiscências. Nós sabemos que Cristo, né? Deus, ele não tenta ninguém, mas é o diabo que tenta. E nós somos tentados segundo os nossos próprios desejos carnais, ou seja, a nossa própria concupiscência. Então, Satanás ia tentar essa igreja. Então, Jesus está trazendo essa revelação. E tereis uma tribulação de 10 dias, que pode ser anos ou também séculos. Por isso que muitos eruditos acreditam que essas igrejas, elas falam dessas dispensações da era da igreja, né? Que por muitos séculos a igreja passou por essa opressão, vamos dizer assim, esse lado obscuro de heresias, de mistura de paganismo com ritos judaicos, né? Então Jesus continua dizendo, e dar-te-ei a coroa da vida, olha, ser fiel até a morte, antes disso, que fala da prova da fé dessa igreja. Então está falando, olha, seja fiel até a morte, ainda que tenha que ser colocado ali a morte diante de vós, então sejam fiéis, porque eu darei a vocês a coroa da vida, né? A incorruptibilidade, a vida eterna.
E Jesus disse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? O ouvido está ligado à área do entendimento. Então Jesus está dizendo, quem tem entendimento, que ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Então essa é a promessa de Jesus a essa igreja, né? Que não vai para esse ardente lago de fogo e enxofre, preparado a todos os rebeldes, a todos os aqueles que blasfemaram contra Deus, que aceitaram, que se curvaram a esses falsos ensinos, essas heresias. Essa igreja não vai participar do castigo eterno, mas vai receber a vida eterna que está em Cristo Jesus, que só Ele pode dar. Amém? Deixo com vocês esse estudo para que você possa aprender mais um pouquinho sobre o que Jesus está querendo tratar com essa igreja de Esmirna, ou seja, com cada um de nós nessa presente era. Amém.